Nadiele Mendes. Eu estava vendo as câmeras e aí eu vi o momento da Irei falar as sentenças dos crimes citados aqui. 248 a 10. Presente ao serem chamados. Mirelle Oliveira. Presente. Nadiele Mendes. presente. Isabelle Coronel. Presente. Liz Brizola. Presente. Felipe Paredes. Jéssica Ortiz. E vandalismo. Minha cliente tem um restaurante onde a Ré, Ávila Vargas, trabalhava. Após a Ávila se demitir do restaurante da minha cliente, Letícia, ela começou a ameaçar a minha cliente e cometer xenofobia. A minha cliente, ela, assim como muitos estrangeiros, veio tentar uma vida no Brasil, abriu um restaurante, felizmente fez muito sucesso, tem uma clientela bastante cheia. E a Ávila procurou emprego lá, conseguiu, trabalhou por um tempo lá e acabou se demitindo. A Ávila abriu um restaurante ali próximo do restaurante da minha cliente. E não sei o que fez a Ré cometer esse ato de vandalismo que ela cometeu. Aqui, senhores, eu tenho uma prova onde mostra a Ré pichando o muro do restaurante da minha cliente. Gostaria de ler o que a Ré escreveu. Volta para o seu país. E assim ela escreveu, não sei se eu tenho permissão, Brisa? Pode falar. Volta para o seu país, vagabundo. No artigo 65 da Lei 9.605, sobre a Lei dos Crimes Ambientais, estipula a pena de 3 meses a 1 ano aquele que pichar e vandalizar patrimônio público e residência. Ou seja, senhora juíza, a Ré, Ávila Vargas, cometeu uma ela cometeu uma penalidade e assim ela deve ser punida. E no artigo 186 diz que aquele que por ação omissária, voluntária, negligência ou imprudência violar o direito de causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, tem obrigação de repará-lo, coisa que a Ré não fez. Sobre a xenofobia, sobre o que a Ré escreveu no muro do emitente, deixou no muro do emitente, diz no artigo, na lei número 9.459 do artigo 1, será punido na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, com pena de 1 ano a 3 anos. No artigo 20 diz que praticar ou induzir, incitar a discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E eu procedo minha palavra para o advogado Muniz. Minha cliente, Letícia, você pode contar como era a Ávila
quando ela trabalhava lá? Ela era uma cliente boa, ela abria e fechava o mercado, o meu restaurante. Mas eu nunca pensei de forma alguma que ela fecharia o meu restaurante, onde eu queria mostrar a minha cultura. Eu não acredito que ela fez isso! Eu quero mostrar a minha cultura e eu tô sofrendo uma xenofobia! É injustiça, juiz, é uma injustiça o que ela tá fazendo. Ela pichou o meu muro, onde o restaurante tá, onde eu quero apresentar, e ela vai lá e abre um restaurante. Poxa! Então agora vamos chamar as testemunhas, a Mariana, que viu a pessoa pichando o muro. Por favor. Conte sua história, Mariana. Vamos lá. Senhorita Mariana, a senhora poderia me dizer em que momento a senhora viu a pichação? Eu estava vendo as câmeras e aí eu vi o momento da pichação. A senhora se lembra, assim, mais ou menos, que horas isso aconteceu? Por volta das 5h51 da tarde. A senhora se lembra as características, como a pessoa estava vestindo? Ela estava de moletom preto e de capuz. Aqui mostra uma pessoa que está pichando o muro. Porém, não parece ser a dona Rafa. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Eu queria dizer algo a respeito sobre isso. Nos tempos que minha cliente estava trabalhando naquele local, ela estava recebendo um salário pouco. E esse é o cheque, o salário pouco, R$1.000. De acordo com o trabalho, era de R$1.500 que ela deveria receber. Minha cliente tirou as dúvidas com ela, a senhorita Letícia, e, de acordo com minha cliente contou, do nada começou a surtar, xingamentos racistas. De acordo com a lei, o racismo, na lei 9.451, no artigo 1, define que os crimes resultantes de discriminação ou preconceito, raça, etnia, religião, procedência ou nacional. Racismo verbal ou de acordo com racismo ainda é um crime. Passa a palavra para a minha testemunhar sobre o assunto. Quantos anos a senhora trabalhou naquele local? Trabalhei por apenas 8 meses. 8 longos meses. A senhora teve algum problema com a senhorita Letícia? Vários. 8 longos meses, vários problemas, pouquíssimo tempo. Poderia me citar algum exemplo sobre isso? Tudo que eu fazia nada dava certo. Tudo que eu fazia limpava. Ai, que esse trabalho de preto. Ai, que isso é muito mal feito. Ai, o seu trabalho tem que ser preto. Tem que ser preto para fazer esse tipo de coisas. No dia da discussão sobre este salário, meritíssimo, júris, poderia me dizer exatamente como ocorreu? No dia que eu fui discutir sobre o meu salário, que eu já não aceitava mais receber aquela miséria, eu fazia tudo. Então eu decidi confrontá-la. Fui falar, poxa, eu recebo muito menos do que a norma salarial. Eu faço muita coisa, eu não faço só apenas o meu trabalho. Então a senhora disse que o salário não era bom. Não. Então, a dona do restaurante, a senhora Letícia, ela pegou e teve um surto muito histérico. Ela começou
começou a gritar para os 4 cantos do restaurante que eu ganhava pouco, que não devia ganhar aquilo, porque aquilo era muito para uma pessoa preta que não fazia nada direito. E o meu trabalho, por surpresa, era fazer algo muito bem lindo. E eu não fazia. Porque, segundo ela, eu era uma preta, desgraçada, uma macaca, que apenas extorquia ela. Que deveria fazer as coisas de graça, não deveria comer, não deveria fazer nada. E como soubemos, a senhora abriu um restaurante também. Teve algum motivo por estar perto do restaurante da Letícia? A princípio, não muito. Tive receio, medo. Medo? Por que medo? Medo dela me confrontar. Essa mulher é muito perigosa. Ela causa medo nas pessoas. Sua raiva é descontrolada. Infelizmente, não consegui arranjar outro local. Infelizmente, foi muito perto do restaurante. O seu restaurante, ele é bom? Tem clientes? Sim, tem muitos. Se pudéssemos analisar o seu restaurante, o restaurante da nossa querida vítima, na sua opinião, o que é o mais organizado? Qual é o mais organizado? De acordo com a senhora trabalhou lá. De acordo com o que eu vi e estou vivendo, o meu restaurante é muito mais organizado do que o da senhora Letícia. Onde todas as coisas são muito organizadas e não são em picuinhas entre funcionários. Sem mais perguntas, meritíssimo. Passo. Gostaria de chamar a testemunha Bruna. Bruna, o que você era da dona Letícia? Apenas funcionário, gerente. Vocês eram amigas? Não passava nada além de patroa e funcionário. Como ela era? Como patroa? Excelente. Para você, funcionário? Sim. Quanto você daria de norma salarial para todos os funcionários? Ela pagava bem? Você acha que de acordo? Sim, todos faziam de acordo com as funções. A organização? Você achava que ela era boa? Sim. Aqui, Dona Letícia, no dia da pichação, há uma prova de que ela não estava no local, nem perto dali. Ela estava em casa com a gerente, comemorando a boa venda do mês. Pode ir. Obrigada. Por favor, Emily. Bom dia. Como a dona Letícia era como patroa para você? Bom, Você achava que tinha alguma desigualdade? não. Acho que a gente foi bem. Você viu algum ato de racismo, alguma ofensa ela proferiu contra você? Ou contra outro funcionário, como a Ré Ávila? Ela foi racista com a água. Ela fez comentários racistas. Gostaria de ir mais a fundo nessa história. A senhora disse que ela foi vítima de racismo, minha querida Reis. Poderia contar essa história, por favor? A senhora estava no local? Sim, eu estava na hora que as duas estavam discutindo e a Letícia foi racista. Então me diz Eu não como? tenho medo com você. Por ordem do tribunal, por favor. Um motivo de racismo. Ela sentiu algum ódio? Claro. Ela tinha inveja. E me diga, senhorita Emily, ela dá realmente, como minha Ré disse, descreve a Letícia, ela dá medo aos seus funcionários?
favor, analisar essas mensagens e dizer que foi a senhora que escreveu? Gostaria de meio vazão? Tem uma mensagem com a minha testemunha, Catiane, dizendo que ela estava com medo. A própria testemunha estava com medo da sua patroa. Vou ler em voz alta. Gosto bem disso. Oi, amiga. Preciso te contar uma coisa. Hoje Oi, amiga. Tudo bem? O que houve? Sabe, a Letícia, minha patroa, ela está me forçando a ser uma falsa testemunha. Tenho que falar que a Ávila pichou o muro do restaurante. Ela está me ameaçando. E se eu não falar que ela mandou, ela fazer coisas ruins comigo. Estou com medo. Me ajude. Me queira questionar sobre como que uma vítima poderia ser tão cruel ao ponto de tentar ameaçar a sua própria testemunha, que está do seu lado. Ela só dá medo em você, senhorita Emily, ou dá em outros funcionários? Quero convocar a testemunha Catiane e advogada assistente. Poderia fazer as perguntas? A senhora conheceu a nossa querida vítima? Letícia não, mas eu conheço a Ávila. A Ávila? Poderia me dizer, essas mensagens são senhorita com a senhorita Emily? No momento em que aconteceu, a senhora estava no mesmo local que a Ávila? No dia da pichação, eu estava no mercado com a Ávila. Não tem como precisar. Meritíssima, eu tenho umas provas de que isso realmente foi confirmado. Eu tenho, os papéis do supermercado, as latinhas. Poderia me confirmar se essas são uma de vocês duas? Obrigada. Passo de novo para testemunhar a Bruna Carvalho. Por favor, se dirija à testemunha. Quantos anos a senhora conhece a Letícia? Quanto tempo a senhora trabalhou no local? Qual é a relação entre vocês duas? Apenas patroa e funcionário. Patroa e funcionário. Uma pergunta. Poderia me confirmar se esta é a senhorita na foto com a dona Letícia? Sim. Posso ler? Que foto! 15 anos de amizade. Amizade para a vida toda. Então a senhora disse que a senhora conheceu a senhorita Ávila quando estava trabalhando. Ou conheceu antes? Pelo que estamos aqui na foto, a senhora conheceu antes dela abrir o restaurante. Certo? Diga-me, senhorita Bruna, se sente capaz de ser uma suposta cúmplice de um crime? Vocês se conhecem a vida toda. Tem um vínculo de amizade entre vocês muito forte. Por que não ser? Desculpa se eu estou tirando minhas perguntas. Além, se quiserem que eu retire minhas perguntas, eu retiro. Poderia me dizer se a senhora se sente capaz de ser?
situação da vítima, da ré, poderia me dizer onde a senhora estava nesse momento? Se a senhora por um acaso viu? Protesto. Só estou tentando continuidade na discussão entre essas duas. Protesto. Se me der licença. Gostaria de fazer uma pergunta à nossa testemunha, Bruna Carvalho. Durante esses anos que a senhora trabalhou no restaurante da minha cliente, a senhora via algum vínculo de amizade entre a ré e a testemunha dele? Elas eram próximas? Sim. Meritíssima. Assim como a minha testemunha disse, a ré e a minha testemunha, Emily, elas eram próximas. Por que elas não poderiam estar cometendo um crime? Protesto. Não tem de acordo com isso e eu ainda não perguntei se elas tinham um vínculo de amizade tão forte quanto a da Letícia e a da Bruna. Não são comparados a quantos anos de amizade. Meritíssima. A própria funcionária disse que elas foram, que a Catiane e a Ávila foram fazer compras no mercado. Isso não é um vínculo de amizade? Por que a testemunha, Emily, não poderia estar mentindo? Elas eram próximas. Isso foi tudo armado. Protesto, de acordo com as minhas provas, eu tenho anotação literalmente que elas estiveram naquele Mas não local. tá o nome! Se quiser verificar, senhora. Ordem, por favor. Eu preciso de provas para saber que a Ré estava no mercado aquele dia. Como que uma simples nota, Notação não é tudo para o senhor? O documento não é mais importante? uma simples nota pode mostrar que a Ré estava no mercado naquele dia. Ela tem provas além da fonte. Eu acho que a sua argumentação está inválida. Então, eu acho que eu ia passar a fala para a advogada. Gostaria de fazer a testemunha, a nossa querida vítima, Letícia. Poderia testemunhar, por favor? Diga-me, senhorita Letícia. Vem com a senhorita. Quantos anos a senhora abriu esse restaurante? Não estou conseguindo me lembrar do momento, pois estou muito nervosa. Tá? Eu abri dia 3 de fevereiro de 2019. Diga-me, senhorita, a senhora teve alguns motivos para odiar? Se é que, embora Claro os que advogados não. digam que não, deixe eu terminar a pergunta, por favor. Se por um acaso a senhora teve algum motivo para odiar tanto a senhorita Ávila? Não tive motivo nenhum. Sempre tratei ela muito bem, todos os meus funcionários. E a gerente está de prova. Isso é uma palhaçada. A senhora realmente dá medo aos seus funcionários? Claro que não. O salário é bom? Óbvio. Pago todo mundo muito bem. No dia? Sim. Claro. Em que dia exatamente? Mês? Durante uns meses a senhora volta a pagar de novo? Pago mês por mês. Tem até a data. Minhas perguntas, Letícia. Gostaria de chamar a testemunha Bruna Carvalho. Senhorita Bruna, por favor, gostaria que a senhora descrevesse como era o comportamento da Água
no restaurante da minha cliente. Ela tratava bem os funcionários? Ela era uma boa funcionária? Não. Descreva mais, por favor. Ela era muito xenofóbica. Com os clientes. Não só com a minha cliente, mas sim com os clientes do restaurante. Protesto, minha meritíssima não trabalhava com relação a clientes, ela limpava o restaurante. Ela não tinha nenhuma relação com os outros clientes. Obrigada, deixa ele continuar. Descreva como era o relacionamento da Ávila com a senhora e com os outros funcionários. Ela era grossa comigo. Com a Emily, ela tinha uma intimidade mais? Ela era mais educada, mais gentil? Elas eram próximas. É isso. Tá, então. Meritíssima, preciso de uma testemunha surpresa para depor agora. A senhora aceita? Dona Jaqueline Oliveira. Gostaria de saber um pouco mais da sua história. Quem é a senhora? Eu sou Jaqueline Yasmin de Oliveira e eu fui contratada para pichar o muro do restaurante. Me pagaram R$ 2.500. É muito dinheiro, não acha? Sim. Meritíssimo, eu protesto. Tem como provar que a senhora foi paga para pichar o restaurante da minha cliente? Meritíssimo, aqui está a prova do cheque R$ 2.500 assinado por uma pessoa que eu gostaria que a senhora apontasse para mim a pessoa ou as pessoas que estiveram envolvidas com este pagamento. Ela e ela. Isso é mentira, isso é calúnia, nem te conheço. Ordem. Então a senhora está me dizendo que a senhorita Letícia e a senhorita Bruna Carvalho foram as senhoras que pagaram a senhorita? Sim, foram ela. Poderia me contar como isso ocorreu? Elas entraram em contato comigo, né? E elas falaram que queriam conversar comigo. E a gente se encontrou e elas foi lá e contou pra mim que queria que eu pichasse o muro do restaurante e me passasse um monte de dinheiro. Um dia antes de eu pichar, elas me passaram esse cheque. Meritíssima, E por essa aqui palavra. está assinado. E aqui está assinado pela própria ré. Isso é fake. Tem certeza que é fake? Absoluta. Nunca assinei um negócio desse. Como que isso aconteceu? Poderia contar de novo para a senhorita Letícia? Eu nunca vi ela na minha vida. Ordem, por favor. Eu acho que aqui não é lugar de mentir, né? E o que você tá fazendo aí então? Com licença, os advogados podem controlar o cliente de vocês. A senhora está fazendo um juramento para contar toda a verdade. A senhora está contando ou não a verdade? Poderia processar a senhora por falso testemunho. A senhora tem certeza disso? É toda a verdade. Comparem R$ 2.500 para R$ 1.000. Minha cliente recebeu R$ 1.000 e essa pessoa recebeu o dobro a mais do que a minha cliente. Diga-me, senhorita, a senhora estava precisando desse dinheiro para fazer esse tal ato cruel? Sim. Eu não tenho essa missão muito boa. E quando ela chegou com essa proposta e me mostrou o valor que ela ia me pagar, eu aceitei sem pensar duas vezes, porque eu estava precisando desse dinheiro. E assim, eu aceitei. A senhora diz que a minha cliente, Letícia, entrou em contato com a senhora. Sim. Que dia foi isso? Foi no dia 14. 14 de abril? Isso. Um dia antes de eu puxar o mundo. Claramente podemos ver. Por favor, ordem. Protesto. Vocês continuarem a falar.
minha cliente pode ter conseguido o seu número? Minha cliente diz que nunca viu antes, nunca viu na vida. Ela viu. Eu já encontrei ela algumas vezes. A gente se conheceu, só que isso faz muito tempo e foi muito rápido. E aí, foi, eu acho que com uma amiga dela que ela conseguiu o namoro. Eu só não sei a sorte que amiga que é. Porque eu tenho uma amizade com algumas amigas dela. A senhora conhecia a Ré? Sim. A Ré Ávila? Sim. Vocês eram próximas? Não. Já conversaram alguma vez? Conversado não. Mas eu conheço ela de vista. E eu sei que ela trabalhava num restaurante. A senhora sabe me dizer se o que a advogada dentista falou é verdade? Sim. A senhora teria como provar, além desse cheque, que a minha cliente entrou em contato com a senhora? A senhora tem conversa, a ligação, sabe de ligação? Não conheço ligação não, porque foi pessoalmente. Mas se ela entrou em contato com a senhora, ela teria te ligado, não é mesmo? Olha a foto. Gente, se nós podemos comparar essas estruturas corporais da minha cliente, Anaísa? Protesto. Protesto. Não há como comparar. Ordem, por favor. Mesmo que elas tenham uma diferença pessoalmente, não há como comparar com a pichação do muro. E não há como comparar, falar que é de fato a Jaqueline pichando. Não há rosto na imagem. Mas veja que, pelo que parece, ela está com uma calça, certo? Diga-me, senhorita Jaqueline, pelo que a senhora disse no... Jaqueline, gostaria de te perguntar somente mais uma coisa. E assim, eu encerro o que eu tenho de falar. A Ávila, já entrou em contato com a senhora alguma vez? Não. A senhora tem algum ou alguma amiga em comum? A Ávila? Entre a Ávila e a senhora? A senhora conhece alguém que a Ávila conhece também? Conhece a Emily? A Emily? Não. Tatiane? Também não. Passa a palavra para a advogada Francesca. Perdão por me intrometer as perguntas que ele disse. Mas, me diga-me, senhorita Jaqueline, você tem rede social, é claro, né? Por um acaso, no dia da pichação, essa calça não seria sua? Sim, minha. Digamos que supostamente eu entrei na sua conta social, no seu TikTok, digamos que é onde todo mundo, obviamente todo mundo assiste vídeos engraçados, danças. A senhora não teria, digamos que, dançado umas dancinhas com esta calça? No mesmo dia. A senhora tem seu celular? Sim. Poderia mostrar para os advogados e para a nossa querida meritíssima e para os júris que estão assistindo sobre a sua dança? Posso pegar? Fique à vontade. Pode pegar. Provas? Tem uma pergunta aos advogados da Letícia. Qual o restaurante tinha alguma fama? Alguma coisa que levasse em consideração a imagem do restaurante? No comportamento? O restaurante da minha cliente nunca teve nenhuma reclamação. Pelo contrário, as pessoas iam lá para conhecer novas culturas. A minha cliente, ela originalmente a terra natal dela é o Paraguai. Então, no restaurante da minha cliente, ela servia pratos típicos do país dela. Então, era bastante procurado. Você está falando mentira. Tem como provar isso? É mentira. Eu paro lá, eu sei como é. E não é. Os clientes eram tratados bem? Com certeza.
Lógico, os clientes eram tratados pelos funcionários, não por essa senhora de mau caráter. Licença. Brincadeira com a minha cara. Poderiam comparar, olhem bem certinho, a calça e a calça. Dá pra se dizer que é a mesma pessoa. Como a nossa querida juíza disse, Só um minuto, só um minuto. Em questão de comportamento da Letícia, queria perguntar para a Ávila se já aconteceu de ter algum surto, porque você relata muitos surtos de raiva e um temperamento bem agressivo. Já ocorreu em público isso para mostrar para os clientes do restaurante? Os surtos que ela tem frente aos clientes são baixos com relação aos que ela tem aos funcionários, mas já Isso acontece por meio de após a carga horária de trabalho ou ali no meio tempo? durante, após, todos os tempos. como a nossa querida Meritíssima disse, e a juíza, claro, todos percebem, sua mesma calça. Meritíssima, Como que, Coincidência. como que por coincidência seria a mesma calça que a mulher que pichou o muro? Isso é muita coincidência. Ou Palavra para o Cauã, por favor. nós podemos ver hoje, por favor. claro, toda. A calça é a mesma assim. Mas assim como ela, assim como muitas pessoas da plateia que estão aqui hoje, têm a mesma calça. As calças são parecidas sim, mas não quer dizer que é a mesma. Protesto. Seria muita coincidência ter as calças e ter a mesma data no dia que a mulher pichou o muro. Seria muita baita coincidência, advogado. Coincidências acontecem. Acontece, mas na mesma data, no mesmo horário, antes. Ele se confessou. Ela confessou. E outra, é como dizem, Jaqueline confessou nos seus atos. Não tem como provar que ela está falando a verdade. Esse chefe aqui não pode ser. E como não O você anel é o mesmo, o alemão. É claro que podemos identificar um Posso anel. ver? Claro. Fique à vontade. Olha, É apenas isso, Cauã? Mais alguma coisa para falar? Sem mais perguntas, Letícia. Então agora a gente vai fazer a reunião com os jurados para decidir, para poder falar com vocês da decisão. A pena. Para dar continuidade ao julgamento, irei falar as sentenças dos crimes citados aqui. A pichação, no artigo 65, a pena é de 3 anos ou 3 meses a 1 ano de reclusão e multa. Peraí. No artigo 2848, tem a multa e são 3 anos de prisão. Já o racismo, que foi muito citado aqui, é um crime inafiançável e a pena é de 5 anos de prisão. A Letícia foi julgada também por chantagem. E a lei diz que constranger alguém
mediante violência é um crime grave, com reclusão de 2 anos e multa. Eu quero chamar a Letícia aqui na frente. Sim? Para se redimir, se quiser. Se ele continuar negando, a pena é anos de cadeia. Será mais ou menos uns 15 anos de cadeia. Isso é tudo mentira. Isso é uma palhaçada. Não é mentira. Ordem!